Olá jovens, olá adolescentes. Hoje temos uma lição super especial para vocês, como sempre. Não sei se já perceberam pelo nosso cenário qual é que é o tema da lição de hoje, mas vamos trabalhar. Vamos a isso. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma benção para mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu a vitória. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma benção para mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu a vitória. Meu irmão, toma a minha mão, vamos trabalhar na obra do Pai. Somos um só corpo, um só coração. Vamos trabalhar, canta esta canção. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma benção para mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu a vitória. Do Pai, somos um só corpo, um só coração. Vamos trabalhar, canta esta canção. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma benção para mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu a vitória. Vamos lá a mais uma lição. Hoje vamos falar sobre José. José era o mais novo dos seus irmãos e ele tinha imensos irmãos. Então o seu pai, certo dia, deu-lhe uma túnica colorida. E por causa disto e de muitas outras coisas, José, ele ficou na lista negra dos irmãos. Os irmãos já não gostavam muito dele. Mas, por causa do pai, o gostar tanto dele e lhe ter dado uma túnica colorida, os irmãos, para eles foi a gota d'água. Então, eles juntaram-se contra o irmão, que por acaso era o irmão mais novo. José, de todos os irmãos, ele era o mais novo. Então, os mais velhos juntaram-se todos contra José, arrancaram-lhe a túnica, deram-na ao pai cheia de sangue, não o sangue de José, claro. Deram-na ao pai e disseram: pai, teu filhinho querido morreu. Pois, mas não tinha morrido. A verdade é que José, ele foi vendido pelos irmãos. José, ele foi vendido. E ele foi vendido para o Egito. E foi vendido como escravo. Escravo é um instrumento de trabalho. Não podemos pensar em escravo como uma pessoa, mas sim como um instrumento de trabalho. Ou seja, José, ele foi vendido para trabalhar. Tal igual como se vende um trator, uma escavadora, qualquer coisa assim. José, ele foi vendido para trabalhar. E quem o comprou? Foi Potifar. Potifar era o chefe da guarda do faraó. E quando nós falamos em faraó, nós pensamos num rei. Ok? Porque a palavra rei não existe no Egito. No Egito, a palavra que se usa é o faraó. Então, o nosso Potifar era o chefe da guarda do faraó. E ele comprou o José para trabalhar na sua casa.
E à medida que o tempo ia passando e ele ia vendo o trabalho de José, ele percebeu que José ele era diferente. E que o trabalho que ele fazia não era um trabalho qualquer, ele não fazia apenas o trabalho para ficar feito, mas ele fazia o trabalho bem feito, porque ele empenhava-se em tudo aquilo que ele fazia. E eu vou-vos convidar a ir buscar a vossa Bíblia, pôr em pausa e irmos abrir as nossas Bíblias. Já tiraram da pausa, não é? Espero eu. E abrirmos as nossas Bíblias em Gênesis 39, que é onde está a história de José. Em Gênesis 39, versículo 3. Então Potifar começou a dar-se conta de que o Senhor estava com José e que por isso tudo o que ele fazia era bem sucedido. Potifar estava muito satisfeito com José. Então tudo aquilo que José fazia era bem feito, porque ele não fazia apenas por fazer, mas ele fazia com empenho, com dedicação, com zelo, responsabilidade. Então o Potifar, o seu patrão, o seu senhor, ele deu a José toda a responsabilidade da sua casa. Ele disse assim: olha José, eu gosto tanto do teu trabalho, tu és impecável, és um moço trabalhador, fazes as coisas, és honesto, és empenhado, és dedicado. Tu agora vais ser aqui o chefe de todos os trabalhadores, vais cuidar aqui de tudo na minha casa. E a verdade é que não faltava nada, não havia nada esquecido, não havia nada por fazer, não havia nada mal feito, porque José ele tinha olho em tudo. Ele não deixava que nada ficasse mal feito, porque ele estava empenhado no seu trabalho, estava dedicado ao trabalho. E por causa disso, Potifar ele gostava muito de José. Mas não era só Potifar que gostava muito de José. Pois é, José ele sempre teve problemas na vida. E aqui está um grande problema. É que Potifar não era o único que gostava muito de José. A esposa dele também gostava muito de José. Pois é. A esposa, Potifar, pensou que se podia aproveitar de José por causa dele ser um moço novo, trabalhador e devia ser bonito, não é? Ela pensou propor alguma coisa a José. Pensou: olha, tu deitas-te comigo, tu és giro e tal. Podíamos nos deitar os dois. E José, alto lá, isso não, porque é assim, isso é desrespeitoso para o meu patrão. Eu gosto muito de trabalhar para o meu patrão e não o vou desrespeitar. Isso é errado. Isso que tu me estás aí a propor, não vai acontecer. Pois, foi a gota d'água também. A esposa de Potifar arranjou maneira de tramar o José. Também lhe fez a folha. Então, o que ela disse ao seu marido? Disse: ai, ele abusou de mim. Ele aproveitou-se de mim enquanto tu cá não estavas. Pois, mas não foi verdade, porque José não lhe tocou, mas ela arranjou maneira de enganar Potifar. E o Potifar acreditou na esposa, não é? E mandou prender José. Pois é. Ele, José, apesar de ser tão bom, apesar de ser cuidadoso, apesar de ter um bom coração e de agradar a Deus, ele conseguiu ser enganado pelos irmãos, que o venderam como escravo, e agora foi enganado pela esposa do patrão. Então, o que aconteceu a José é que ele, vamos tirar isto aqui para vocês perceberem melhor, foi preso. José foi preso. Foi para a prisão. E mesmo na prisão, ele empenhou-se a trabalhar. Ei, Cátia, espera lá. Então ele foi vendido como escravo para trabalhar. E trabalhou bem. Tudo aquilo que ele fazia bem. Pronto, está bem, ok. Mas ele foi preso, apesar de ter sido escravo e de ter obedecido ao seu patrão, ele mesmo assim foi preso injustamente, é preciso sublinhar esta palavra, injustamente, e mesmo assim ele foi para a prisão e não se importou de trabalhar e de fazer as coisas bem feitas. Pois é verdade. É isso mesmo que eu te estou a dizer. É que José, ele quando foi preso, ele mesmo assim, ele quando foi chamado para trabalhar lá na prisão, ele fez as coisas bem feitas. Tudo aquilo que o chefe da prisão lhe dava para fazer, ele fazia bem feito. E por isso eu peço que tu abras novamente em Gênesis, capítulo 39. Mas desta vez vamos ao versículo 23. E diz assim: o chefe da prisão não precisava de passar revista a nada do que estivesse ao cuidar de José, pois o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia era bem sucedido.
Se vocês virem o versículo 3 e o 23 deste capítulo, são iguais. A única coisa que muda é a palavra Potifar e a palavra chefe da prisão. Porque o resto é igual. Que diz: pois o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia era bem sucedido. Porque José, ele empenhava-se e por causa disso o nome de Deus era honrado, era glorificado. Porque as pessoas, tanto Potifar como o chefe da prisão, perceberam que José não estava sozinho. José, ele não fazia as coisas só por fazer. Ele amava a Deus, ele respeitava a Deus, tinha um bom coração, ele era diferente. E por causa disso ele empenhava-se e dedicava-se a fazer bem o seu trabalho. Ele não fazia apenas o trabalho, mas ele fazia bem o trabalho. E por causa disso, ele também começou na prisão a cuidar de imensas coisas. Ele fazia imenso trabalho, porque o chefe da prisão confiava nele, confiava no trabalho dele, confiava na honestidade dele. E por isso, ele falou com imensas pessoas, com muitos presos, ele ajudou muitos presos. E Deus deu-lhe uma oportunidade. Deus confiou em José. E sabes, quando tu te empenhas num trabalho, quando tu te empenhas naquilo que tu fazes e o fazes com dedicação, Deus vê isso. Deus não fecha os olhos, Deus não se esquece disso. Deus vai te dar uma oportunidade. Porque Deus, tudo aquilo que nós fazemos, e quando fazemos de coração e com um coração bom e dedicado, Deus é connosco e Deus faz com que nós sejamos bem-sucedidos. E por causa disso, José, ele saiu da prisão para ir falar com o faraó. José, ele foi levado à presença do faraó para interpretar um sonho dele. Os sonhos do faraó estavam a consumi-lo, a deixá-lo preocupado, a deixá-lo angustiado, sem conseguir dormir, sem conseguir descansar. E por causa disso, um amigo que ele tinha conhecido na prisão disse: olha, faraó, a pessoa que tu precisas para resolver esse problema é José. Alguém que eu conheci na prisão e que tem bom coração, que é trabalhador, ele é inteligente e ele não está sozinho. Ele não está sozinho. José, ele é diferente porque ele tem alguém que o ajuda. É Deus. E então José, ele foi lá à presença do faraó e ele entrou como um preso, que tinha sido preso por ser um escravo que enganou o patrão. Mas mesmo assim, quando ele saiu da presença do faraó, ele não saiu como um prisioneiro. Ele saiu como o governador do Egito. Porque ele interpretou bem os sonhos. Deus abençoou, Deus ajudou no trabalho dele. E por causa disso, ele saiu da presença do faraó como governador do Egito. E por isso é que ele é conhecido como José do Egito. Okay? Porque ele chegou a ser governador. Ou seja, acima de José não existia mais ninguém a não ser o faraó. A única pessoa que mandava acima de José era o faraó, o suposto rei do Egito. Então, aquilo que eu te quero passar hoje é, quando tu estiveres agora no teu trabalho e nós estamos a tentar voltar a uma rotina, apesar de tentarmos fazer o nosso trabalho em casa, nós estamos a tentar voltar ao nosso trabalho, ao nosso estudo, e por causa disso, o que eu te quero passar é que tudo aquilo que tu fizeres, independentemente de ser em casa, independentemente de não ires para o teu escritório, independentemente de não ires para a secretária da escola, independentemente de não estares em frente a um professor, em frente ao patrão, em frente aos teus colegas de trabalho, aos teus amigos, que tu possas dedicar-te ao teu trabalho, tu possas dedicar-te a estudar, a trabalhar, a fazer um trabalho, qualquer coisa. Quando estás a tomar conta dos teus filhos, quando estás a ajudar os teus pais, que tu possas te dedicar, que tu possas te empenhar, fazer tudo com todas as tuas capacidades, que tu possas fazer um trabalho de qualidade, porque isso honra a Deus. Nós podemos ver em Colossenses 3, 23, este versículo, que diz: o que fizeres, faz-lo de todo o coração, como se estivesses a servir o Senhor e não aos homens. Aquilo que tu fizeres, aquilo que eu fizer, que eu possa fazer de todo o meu coração, com todo o meu empenho, com todas as minhas capacidades, com toda a minha dedicação e responsabilidade, porque isso é servir a Deus. As pessoas vão perceber que o nosso trabalho ele é diferente, que o nosso trabalho ele está bem feito. Não vamos fazer apenas o trabalho só por fazer. Eu vou fazer isto e já está feito, pronto. Não, vamos fazer um trabalho bem feito, independentemente de estarmos nesta situação. Porque se nós pensarmos, José, ele foi preso,
Ele foi vendido como escravo e mesmo assim ele não deixou de fazer um trabalho bem feito. Ele não deixou de se empenhar naquilo que ele estava a fazer e dedicar-se. E por isso ele honrou a Deus. Então quando tu estás em casa, quando nós estamos presos em nossas casas e não podemos fazer o trabalho onde nós costumávamos fazer, mesmo assim que tu te possas empenhar e que tu te possas dedicar a fazer esse trabalho e que tu possas fazer com todas as tuas capacidades e com todas as tuas qualidades. É isso que eu desejo e é isso que Deus deseja de ti, que tu possas honrá-lo e glorificá-lo em tudo aquilo que tu fazes, independentemente de estares em casa ou não. A próxima música que vamos cantar chama-se Navegando a Toda a Vela. Eu escrevi esta letra quando tinha para aí os meus 16 anos e achava que vida com Jesus era navegando a toda a vela, sempre a bombar. E, com o passar dos anos eu percebi que Deus quer mais que isso. Deus quer mais que nós entremos no barco, que Ele nos convida a entrar nesta vida de cristianismo. Quer mais que isso. Quer que nós peguemos nos remos, quer que nós nos esforcemos, quer que nós façamos alguma coisa de útil para a sua obra, mesmo que isso às vezes não vá de encontro àquele sonho maravilha que Deus colocou no nosso coração, que se vai realizar com o passar do tempo, com o passar dos anos. Deus quer-nos ativos hoje, não é amanhã. Deus queria-me ativo aos 16 anos, não era hoje. Não era, Deus queria realizar os meus sonhos de hoje usando tudo aquilo que eu tenho passado ao longo da minha vida. E eu gostava de convidar a cantar esta música comigo e com a Kátia e que possas consagrar a tua vida a Deus, possas consagrar a tua vida a Jesus, possas entregar a tua vida a Jesus. Este é o seu desejo. Este é o seu desejo. Tudo que tenho, tudo que sou é para ti, meu Senhor. Todo o meu coração, todo o meu ser vive para ti, meu Jesus. Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou é para ti, meu Senhor. Todo o meu coração, todo o meu ser vive para ti, meu Jesus. Não existe nada que me separe do teu grande amor. Nada me fará parar, venha o que vier. Contigo não vou naufragar, navegando a toda a vela. Em ti só vou confiar, navegando a toda a vela. Nas tuas rodas vou navegar. Não existe nada que me separe do teu grande amor. Nada me fará parar, venha o que vier. Contigo não vou naufragar, navegando a toda a vela. Em ti só vou confiar, navegando a toda a vela. Nas tuas rodas vou
navegando a toda a vela. Em ti só vou confiar. Navegando a toda a vela. Nas tuas rodas vou navegar. Sim, Deus, este é o nosso desejo, Pai. Este é o nosso desejo, é de remar, ó Deus. Remar, meu Deus, na tua direção. Remar em direção ao Porto Seguro, ao nosso Jesus querido, àquele que nos concede a vida eterna, Deus. Mas queremos trabalhar, Deus, na tua obra, Deus. Queremos ser úteis, Pai. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Deus. Queremos alinhar, Deus, ajustar, Deus, esta vela, Pai, com o vento, Senhor. Com o vento que tu sopras, Pai. Obrigado, Jesus, porque tu estás no controle. Obrigado porque na tempestade podemos ver a tua mão, Senhor. Obrigado, Deus. Nas tuas rotas vou navegar. Nas tuas rotas vou navegar.